Hoje nós vamos falar um pouco sobre como simplificar a sua aplicação com o Mediator. O Mediator é um partner que ele deixa a nossa aplicação mais enxuta, mais organizada, menos acoplada. E para esse padrão, existe um framework chamado Mediator no .NET que nós vamos apresentar aqui hoje. E como o Ângelo falou, aqui é um ambiente totalmente seguro, então se sinta totalmente confortável de fazer qualquer pergunta para nós, tá? Nós estimulamos você a tirar todas as suas dúvidas e ficaremos magoados se você sair daqui com alguma dúvida. Então, nem enfatizei aqui, nossas redes sociais, vocês podem encontrar a gente em todos os lugares com esses arrobas aqui, tá? Então, se vocês quiserem conversar depois, só entrar em contato com a gente, que a gente é mó legal. Então, eu sou a Tamires, sou bacharel em Ciência da Computação e pós-graduada em Engenharia de Software. Eu trabalho há cerca de 15 anos com desenvolvimento em C#, sempre C#. Algumas vezes ao ano eu dou aulas, para algumas turmas de aceleração. Sou fundadora da comunidade Developers BR, que é uma comunidade grande que tem aqui em São Paulo. Dentro do Developers, nós temos alguns projetos que apoiam algumas minorias. Entre eles tem o C#, que é um projeto para trazer mais mulheres para a área de desenvolvimento de software. E nós temos o Corujinhas. O Corujinhas é um projeto voltado a pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. Então, quem está entrando e quem está ali num joninho bem bebezinho ainda, esse projeto é para vocês. A gente tem o Wakanda também, que é um projeto que visa expor pessoas pretas que têm pessoas tecnicamente incríveis, e nós queremos expor essas pessoas. Então, o Wakanda e vários outros projetos dentro do Developers, convido todo mundo aqui a participar. Nós temos conteúdo do nível leitinho ali, bem bebezinho, até o nível super fogo do inferno que explode sua cabeça para super seniors. E, como já comentei com a Adriana, sou engenheira de software na Rede Globo hoje. Show de bola. Bom, meu nome é Ângelo Belchior, acho que mais de 20 anos de TI aí, Então, poxa, faz tempo que nós estamos aí nesse ramo, já atuei em vários projetos de vários tipos, desde desktop, web, mobile, com Xamarin, serviços cognitivos, bots, enfim, tudo que a gente puder atuar, estamos atuando aí. Então, hoje também montamos uma comunidade chamada Monkey Knight já há um bom tempo, na qual a gente falava muito sobre mobile, desenvolvimento Xamarin e outras coisas. Também faço parte do Developers BR, Então, eu sou Microsoft MVP em duas categorias, de inteligência artificial com foco em serviços cognitivos e em Developer Technology, E hoje eu trabalho como Staff Engineer na XP Inc. Estamos lá. Eu vou compartilhar aqui de novo. Sem problemas. Um segundinho. O Diogo Cobb está conosco aí, o Felipe Berger está conosco. Espero ter pronunciado certo aí. Patrícia da Silva, boa tarde, Patrícia. O Ronald também. O Ronald falou que o seu cenário é o melhor. Eu falei para ele, o Adriano está em Recife, no nosso Caribe brasileiro. Vinícius Rafael está conosco aí, show. O Felipe falou que eu pronunciei o nome dele certo, então, poxa, fico feliz, cara. Eu tenho português intermediário. Lucas Cardoso também está conosco. Então, voltamos aí. Bora aí, Tamires. Então, o que nós preparamos para hoje foi falar um pouco sobre o que é o Mediator Partner, falar um pouquinho da biblioteca Mediator, que é do .NET, um pouco de envio de comandos e publicações de notificações, o pipeline behavior e, óbvio, o mais desejado de todos, que é o código. Então, o que é Mediator Partner? Afinal, o que é um partner? É um partner de projetos. Partner é uma forma já conhecida, já testada, de resolver um problema que acontece com muita gente, com um monte de gente. Então, várias pessoas passaram pelo mesmo problema e aí se juntaram e descobriram que a melhor forma de resolver aquele determinado problema é usando determinado partner. Isso que é um padrão de projeto. Mediator é um deles, é um partner.
Então, o que é esse pattern? Né? Um padrão comportamental que facilita a comunicação entre objetos, reduzindo o acoplamento e o número de conexões diretas. Ele é composto por 3 componentes principais: o mediador, objetos participantes e mensagens. O mediador atua como intermediário entre objetos, controlando a comunicação e coordenação. Reduz o acoplamento entre objetos, tornando o sistema mais flexível, extensível e testável. Aqui a gente pegou um desenho para exemplificar sobre qual que é o propósito, né, desse padrão do mediator. É ele orquestrar as chamadas, fazer com que uma requisição chegue exatamente no lugar que deve chegar e retorne exatamente o que se espera que isso aconteça. Aí você fala, Tami, mas eu posso dar uma instância daquilo, né? Criar uma instância de uma classe, chamar ali o método e tal. Só que isso deixa um pouquinho mais acoplado, né? A ideia do mediator é que a gente não deixe tão acoplado as camadas, os objetos e os métodos. Então, ele faz isso, ele deixa desacoplado e ele orquestra qual requisição vai para qual executor. E aí, dentro desse partner, né, foi criada uma biblioteca chamada Mediator, ali sem O, né, com R maiúsculo. O padrão Mediator, ele pode ser implementado em qualquer linguagem, qualquer projeto. Você pode fazer isso ali na unha. Para o .NET também é possível fazer isso, só que já existe uma biblioteca que facilita a utilização desse padrão, desse partner. O Mediator é uma biblioteca open source que implementa o Mediator Partner. Os recursos principais são Render Request Response, Notification e o Pipeline Behavior. Esses são os 3 pontos principais da nossa apresentação de hoje. Então, o Render Request Response permite a comunicação entre objetos solicitando e respondendo as mensagens. Então, esse triozinho aqui, o Render Request e o Response, eles são o core, né, de todo o fluxo. O render é, de fato, onde o seu código vai executar. O request é uma espécie de classe anêmica que vai ter ali um formato de dados que será passado para dentro do render para ele executar alguma coisa. E o response é também uma classe anêmica que vai ter ali um formato de dados que será devolvido para quem consumiu esse render. Então, basicamente, entrada, request, processamento, handler, e resposta, response. O notification é usado para enviar mensagens para vários objetos sem a necessidade de resposta. Tudo isso em memória. Então, o notification, ele lembra muito essa questão de eventos, sabe? Quando a gente manda um evento, manda uma mensagem para algum lugar e esse algum lugar ouve essa mensagem, identifica, né, essa mensagem e processa alguma coisa. É isso que o notification faz. Então, pensando aí, de uma forma muito simplificada mesmo, um Kafka, um RabbitMQ, só que todo esse rolê, ele acontece em memória. Então, o Mediator, ele expõe essa funcionalidade, né? Existe dentro da biblioteca essa funcionalidade da gente mandar uma mensagem e, através de funcionalidades também do Mediator, a gente lê essa mensagem, a gente fica ouvindo, né, essa mensagem, o disparo dessa mensagem e executa alguma coisa. E temos o Pipeline Behavior, que permite adicionar comportamentos personalizados, como validação e log, em cada passo da comunicação de mensagens. As pessoas que já tiveram assim, um contato mais próximo com a ASP.NET, por exemplo, já devem ter ouvido falar sobre pipeline. Pipeline, basicamente, é quando eu tenho vários pedacinhos, né? O pessoal fala de tubulações. Sabe quando você vai conectando um tubinho no outro? Basicamente, isso é um pipeline. Você pega um pedacinho, aí esse pedacinho você conecta em outro e conecta no em outro, e aí passa a sua requisição ali como se fosse água, né? E vai executando ali o que você quiser que aconteça. Então, o Mediator, a biblioteca Mediator, ela permite
que a gente intercepte uma execução fazendo alguma coisa. Vai ficar mais claro daqui a pouco, tem um desenho aqui. E a biblioteca que, para a gente baixar esse pacote, como que a gente faz? Entra lá no Nugget e acessa esse mediator aqui, ó, com esse íconezinho azul do Jimmy Bogart. Aqui nós colocamos alguns exemplos bem simplificados dos pontos principais do consumo dessa biblioteca do mediator. Tá, e aí depois, no final, o Ângelo ele vai mostrar o código de uma forma um pouco mais elegante, um pouco mais robusta. Então, basicamente, como que funciona? Eu tenho uma classe anêmica, tá? Aqui está sem propriedade, porque é só para fins didáticos. E aí, existe o hábito de colocar esse sufixo de response request até para facilitar a leitura de quem estiver dando manutenção no seu código. Então, criamos aqui uma classe anêmica, ping request. E aí, esse iRequest aqui é uma interface que pertence ao mediator. Tá? O que ela faz? Ela vincula o seu request com o seu response. Então, ao você referenciar o iRequest, você coloca ali dentro o response e ele entende que eles são um casalzinho, que eles estão interligados. Aqui no response você não precisa colocar nada em relação ao mediator, você coloca somente as propriedades que serão necessárias para retorno ali do seu processamento. E aí o que nós temos mais? Temos o render, né? Então, request, response e render. O render é o local de transformação dos seus dados, é o local de processamento de fato. E como que eu faço para criar um render? Você vai criar uma classe qualquer, do jeito que você quiser, e existe também a boa prática de você escrever handler no final dessa classe. E aí você referencia o iRequest, isso aqui é uma interface do mediator, e aqui nessa interface a gente coloca sempre o que é esperado como entrada, que é a classe aqui, ó, que é esperada como entrada, e a classe que é esperada como saída. E aí, ao você referenciar o request render, ele vai pedir para você implementar o handler, né? E aí, aqui dentro desse handler é que a mágica vai acontecer, que aí, de acordo com as suas regras de negócio, você vai implementar o código aqui dentro, conforme fizer sentido para a sua empresa. Tá, beleza. Então, eu já sei como criar um request, já sei como criar um response, já sei como criar um handler. Como que eu consumo tudo isso? Através da injeção de dependência que acontece a partir das próprias interfaces do mediator, né, a gente consegue aqui chamar um método que se chama, consumir um método que se chama send. E aí é só passar aqui o seu objeto que tem relação com o seu render que você quer consumir como entrada. Acho que foi meio confuso isso aqui. Como que funcionam as coisas? Por que ele é desacoplado? Porque você não... Imagina que isso aqui fosse uma controller. Então, você não precisará mais, por exemplo, chamar a sua classe, a sua camada de serviço, a sua camada de repositório. Você vai só injetar o mediator e colocar esse send. E como que o mediator vai saber de qual render que eu estou falando, né? Afinal, são tantos. A partir da tipagem de dado que você passar aqui como parâmetro. Então, quando você passar aqui ao ping request, ele já vai saber que eu estou falando do ping handler, por conta dessa amarração que acontece aqui. Ah, Tami, então eu não consigo usar a mesma classe de request para mais de um render? Não, você não consegue. Porque se você tentar colocar esse ping request, por exemplo, num pong handler, o mediator não vai saber para onde que ele deve direcionar a sua chamada. Então, é sempre assim. Um handler tem o seu request e o seu response. Agora vamos falar um pouco das notificações, né? Que é essa questão de enviar mensagens, ouvir mensagens e processar alguma coisa. O handler, como eu disse agora há pouco, ele não aceita
aliás, o mediator, ele não permite que eu tenha mais de um handler com o mesmo request, né? E aí, como que eu poderia fazer? Eu poderia, de repente, criar uma notificação com aquela tipagem e seguir com o barco. Eu faço algum processamento a partir daquilo. É uma opção, tá? Mas não necessariamente precisa ter algum vínculo. Então, como que foi feito aqui? Eu tenho uma classe compefetuada, que é também uma classe anêmica, geralmente, e aí ela vai referenciar esse iNotification, para que o mediator entenda que se trata de uma tipagem para notificação. E aí aqui, a partir da nossa classe, a gente referencia o iNotification Handler. E aí aqui dentro a gente coloca a classe que tiver o iNotification referenciado. E aí como que funciona isso, né? Eu vou, através da biblioteca do Mediator mesmo, tem um método que chama publish. E aí, a partir do momento que eu chamar o publish e passar uma tipagem de objeto que alguma classe minha que implementa o iNotification Handler que dá match, né, que seja o mesmo, a partir do momento que a gente fizer o publish e enviar esse objeto, todo mundo que tiver essa tipagem vai ouvir essa mensagem. Então, aqui, ó, o new comp efetuado, a partir do momento que eu fizer esse publish, ele vai bater aqui, porque ele está esperando um objeto do tipo comp efetuado, e vai bater aqui também. Aí, ele vai, nesse caso, enviar o e-mail e enviar um SMS. E aí você pode criar quantos listeners, quantos ouvintes forem necessários aí para o seu negócio. Então, lembrando que quando se trata de um handler, a gente faz um send, tá? Então, se a gente está nesse processo de request, handler e response, a gente faz um send. E quando a gente está fazendo um processo de notificação aí dessa mensagem trafegando aí pela sua aplicação em memória, a gente faz um publish. E aí, por último, vamos falar aqui do Pipeline Behavior. O Pipeline Behavior é um recurso que o Mediator disponibiliza para interceptar solicitações. Então, ali no momento que a gente faz o send e passa o objeto que faz o casamento ali com o seu handler, é possível interceptar. Então, antes dele chegar entre o send e o handler, é possível colocar algum processamento, alguma validação no meio. E aí o contrário também é verdadeiro. Depois do handler, quando ele volta para o send, também é possível colocar ali um texto de código que faça alguma coisa que faça sentido. Então aqui a gente colocou alguns exemplos de aplicação. Envio de cadastro de produto. E aí, antes dele processar de fato o cadastro, né, antes dele inserir, ele faz algumas validações. E aí, se essas validações de propriedade não tiverem ok, ele nem vai para o handler, ele já volta. E aqui tem um exemplo de transformar esses dados aqui que foram processados em algum DTO e trazer formatadinho de uma forma X. Aqui tem um outro exemplo de tempo, né? Se você quiser cronometrar aí o quanto que um processamento demora para acontecer, você pode, por exemplo, colocar um pipeline behavior, o tempo inicial, o tempo final e guardar essa informação em algum lugar, se fizer sentido para você. E por último aqui, né, algo que é bem recorrente nas empresas, que é não expor os dados que são sensíveis, né? E às vezes a empresa ela tem um ramo de negócio que precisa de dados sensíveis, mas eles não podem ser expostos. Então, uma forma é usar o pipeline behavior para esconder essa informação na hora de retornar. Então, ele fez todo o processamento que ele queria. Quando chega, antes de ele voltar, né, pro local que aplicou aquele send, ele faz a transformação dos dados e retorna já bonitinho. E é isso. Agora, a melhor parte, código. Show de bola.
Pessoal que está aí no chat, nós temos aí mais de 60 pessoas. Vocês têm alguma dúvida? A gente pode ter aí 2, 3 minutinhos antes de mostrar o código, até para a gente esclarecer aí. Ficaram com dúvidas. O Moisés entrou conosco, aí o Lucas também. Mandem perguntas aí, turma. Enquanto isso, eu vou dar vou compartilhar a tela aqui. Tela inteira. Deixa eu compartilhar esse efeito psicodélico aqui. Parece a capa de um disco do Pink Floyd, né? Mas nós estamos aí. Então, tem aí, mandem perguntas aí. Enquanto isso, pessoal, que a gente vai fazendo aí, falando. Ou se não tiver pergunta, a gente vai seguindo. 62 pessoas. E aí, não tem pergunta? Aí, Tamires. Você explicou maravilhosamente bem. Ninguém tem dúvida. Uma guma. O Roger, olha, ó, o Roger Alexandre Pinto falou uma guma. Mas aí era Led Zeppelin, né, mano? Convenhamos aí, né? Aí tem essa disputa aí, né? Led Zeppelin ou Pink Floyd, né? Essa aí é para sair no tapa, né? Essa disputa aí. Eu tenho minha preferência, no fim da palestra eu falo qual que eu mais gosto. Mas tem mais aí, pessoal? Mais uma pergunta? Mais um comentário? Ficar lançando assim. O áudio. Não? Podemos seguir? Eu tô falando. Isso, eu tô falando. Show. Então, Tamires, eu não vou estar olhando para a tela, vou estar olhando aqui pro Raider. Aí, se você, por favor, o que precisa olhar aí, tiver uma pergunta. Ah, tá, peraí. Felipe Perger. Qual seria a vantagem da utilização do padrão do Mediator em relação a não utilizar? E aí, Tamires, quer puxar? Uma das principais vantagens é o desacoplamento. Então, a partir do momento que a gente usa o Mediator, a gente deixa de injetar, de fato, aquela camada da sua aplicação que conversa com alguma coisa de negócio. Eu consigo desacoplar. E, além disso, eu consigo centralizar ali algumas funcionalidades. Dentro de um render do Mediator, dá para aplicar aquele conceito de... eu lembro só do ML, de casos de uso. Dá para aplicar aquele conceito de casos de uso, e aí você consegue ir do começo ao fim, né, usando ali o render e centralizando toda a regra de negócio ali. E aí a sua controller também fica limpinha, bonitinha. E fica testável, extensível também. Eu acho que o principal foco, assim, entendendo o que ele faz, você consegue extrair muito disso. Como a Tamires falou, esse esquema de trabalhar como casos de uso ou features, algumas pessoas chamam de features, casos de uso, a gente implementou aqui uma abordagem simples de um app de to-do, na qual a gente utiliza esse conceito de features. Se você já viu ali Clean Architecture, você vai ver que é muito inspirado ali. Mas, acima de tudo, assim, como é um padrão, não necessariamente você precisa usar a torta e a direita. Então, pode ser que aplicações que você tenha consigam usufruir muito disso, e pode ser que aplicações seja muito over-engineer, quer dizer, você está fazendo mais do que precisa. Um exemplo simples, às vezes você tem uma aplicação que é só CRUD. Né? Então, assim, até no Aspinat dá para você colocar lá os validadores, bloquear, então, putz, cara, maioria somente leitura, etc. Então, será que eu precisaria disso? Não sei. Né? Então, eu acho que entendendo como ele funciona, você tem a resposta de saber, pô, eu uso aqui ou não. O Diogo Cobb, o render de notificação é executado em uma thread à parte, uma thread para cada notification handler assinante. Existe algum risco de efeito cascata para aplicação, tipo set de assinantes? Ele é executado à parte, ele é thread safe, tá? É claro que existe o risco, porque assim, se eu tenho 300 listeners ali, né, 300 executores, ele vai pegar esses 300 e disparar. Eu vou mostrar uma abordagem que... Porque aí, nesse caso, você não deveria estar fazendo isso dentro do Mediator. Você tem muita gente executando ali. Provavelmente você poderia distribuir esse processamento como uma pessoa só ouve todos os listeners, ouve todas as notificações. Essa notificação ela tem um padrão único
com algumas informações importantes ali e decisivas, você pega essa notificação e manda para uma fila. Aí, nessa fila, nesse tópico, enfim, você pode ter 300 consumers ali, e aí você divide, distribui. Porque, querendo ou não, aí a gente começa falando de aplicações distribuídas, microserviços e tudo mais, como é que se relaciona. A notificação aqui dentro, porque a gente às vezes pensa muito em Web API, né? Mas às vezes quando você está no desktop, imagina o seguinte, eu posso utilizar isso no desktop, que tem várias partes da minha tela que precisam ser atualizadas. Aqui mesmo, se você olhar, aqui a gente está no modo apresentador, mas quando a gente olha aqui no modo apresentador, eu tenho informações de quantas pessoas estão aqui online, quando vocês mandam mensagens, quando alguém faz alguma coisa. Então, cada item desse pode ser uma notificação que eu atualizo a tela, por exemplo. E aí, cada componente desse pode ser thread safe ou não, e você se vira ali para atualizar e mostrar. Então, são abordagem, né? O Roger Alexandre Pinto, aplicações com muita troca de mensagens seria uso? Eu acho que não, porque quando a gente está falando de troca de mensagens, provavelmente você está falando de aplicação distribuída. Então, a parte de notificação, eu acho que você deveria pegar um conceito de fila, mesmo de tópico, um RabbitMQ, um Azure Service Bus, enfim, um Kafka da vida, qualquer tipo de... Um Redis também tem isso. Então, por isso que é interessante a gente entender ali que ele é restrito a esse segmento, né? E você consegue ter um efeito muito bom ali, né? Fechado? Um ponto, Tamires? Podemos... Felipe Perg, agora faz mais sentido. Uma vez utilizei Event Handler no projeto e achei um pouco confuso o fluxo. E não tinha entendido o real caso de uso para o handler a partir daquela utilização. Valeu. Show de bola, cara. Show de bola. Event Handler, ele tem algumas aplicabilidades dele específicas, né? Principalmente quando você trabalha com objetos de desktop. Mas nesse caso, o Event Handler ainda cria um acoplamento um pouco rígido para você. Quando a gente está falando de notificação, eu estou falando de envio de sinais, de mensagens. Ó, alguma coisa aconteceu, né? Alguém mandou um comando X e alguém vai processar isso. Então, essa conexão entre as pontas, ela não existe fisicamente, digamos assim. Ela é configurável. E para mim isso é legal, porque se você desacopla, fica muito mais fácil você testar, por exemplo. Isso fica um negócio fantástico. Show de bola. Vamos aqui fazer um compartilhamento de tela, turma. Tela inteira. Vamos aqui, compartilhar. Vamos aí, vou minimizar. Eu uso o Rider, não o chinelo, porque eu não vou falar que eu uso a Havaiana, porque não sei se é patrocinadora do evento aí. Mas o Rider é uma... Nossa, o Mac ele tem uns negócios de redimensionar a janela aqui que é bem triste. Mas o Rider é uma IDE para cross-platform, eu prefiro no Mac utilizar o Rider, mas você pode utilizar qualquer ferramenta aí que você tenha, tá bom? Primeiro ponto, pessoal, vamos lá. Eu criei uma aplicação aqui com algumas camadas, com algo a mais. Não necessariamente tem apenas Mediator aqui, a gente tem outras features e outras ideias, né? Mas eu quero mostrar para você um fluxo que eu acho que é interessante para você começar a pensar a sua aplicação, para você começar a pensar em como separar e organizar e estruturar uma solução, né? Eu penso sempre que a solution, digamos assim, do .NET, ou qualquer solution de qualquer tipo de tecnologia, ela tem que falar mais ou menos ali a linguagem de negócio. Ela tem que estruturar de tal maneira que eu consiga achar as coisas rápidas, eu consiga adentrar-me ali ao código de uma maneira que seja suave, né? Por exemplo, já vi aplicações que tem 300 pastas, 450 arquivos, você fala, putz, deu pau no processamento da mensagem X. Para você achar, você tem que mexer em 300 arquivos, né? Então, se a gente tem uma camada de uma aplicação de to-do, eu vou já deixar aqui para vocês uma camada de aplicação onde o meu domínio de to-dos tem uma pasta aqui também. E aqui, vocês que estão aí, vocês conseguem adivinhar quais são as funcionalidades que eu tenho dentro do meu to-dos? Para mim aqui já tem, como a Tamiris falou lá, essa parada de casos de uso, né? Então, para cada caso de uso que eu tenho no meu to-do, eu tenho uma pasta e eu vou ter alguns arquivos. Basicamente, o arquivo de entrada, o arquivo de saída e o meu mediador, que vai pegar a entrada, vai processar e gerar uma saída. Então, para mim, a descrição que eu tenho dessas pastas já é mais efetiva de negócio. Se alguém chega e fala assim, cara, Ângelo, na nossa aplicação de to-do, tá dando pau na hora que eu deleto um. Onde é que eu vou?
né? Então eu tô assim, putz, eu precisava colocar aqui uma nova funcionalidade em to-dos, que é, por exemplo, associar um to-do a uma pessoa, né? Onde é que eu coloco isso? Né? Então eu já sei que eu preciso ter uma nova funcionalidade, eu sei qual é a entrada, basicamente é o ID de to-do e o ID da pessoa, e a saída ali pode ser, por exemplo, um objeto que faça essa relação. Então a gente tem aqui alguns tipos de estruturas que facilitam essa ideia. Então aqui vai ficar minha aplicação, aqui vai estar minha apresentação, meu presentation aqui. Geralmente a pasta escreve controllers, eu coloquei presentation porque a gente nem sempre vai utilizar um controller, a gente pode utilizar um desktop, por exemplo, a gente pode utilizar um Blazor Web API ou um ASP.NET Core Razor Pages, um Blazor Web API, não, o Blazor Web Assembly. Então, assim, a presentation pode ser qualquer camada de visualização, camada que expõe essas informações, então é por isso que eu nomeei dessa maneira, tá bom? E aqui eu tenho um controller, vocês já viram aqui, e a parte de infraestrutura, que é o de baixo do capô, né? Onde eu tenho ali meus métodos de repositório, se eu precisar fazer alguma ação ali de leitura escrita de arquivos, se eu preciso fazer algum tipo de gestão ali mais debaixo do capô, que não tenha relação com o meu business, com minhas regras de negócio, mas que são, por exemplo, persistência de dados, são coisas assim que suportam, né? Que me dão a base para que a gente utilize aí as nossas features, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, to-dos, vamos falar sobre ele, né? Uma coisa interessante também, e aí para quem conhece um pouco mais de ASP.NET Core, né, de .NET e tal, para cada camada dessa, eu tenho uma classe chamada injeção de dependência, Dependency Injection. Porque cada camada dessa é configurável, né? Ela tem uma forma de configurar, e eu vou expor isso daí, e aí eu mostro com um pouco mais de calma lá, porque não é um objetivo, né, do nosso talk, mas a gente pode explicar como que a gente configura isso. Então, dentro do meu to-dos, eu já tenho aqui meus repositórios de leitura escrita. Então, alguém já deve estar aí, pô, já está usando CQRS, CQS. Não vou arriscar dizer que a gente está usando, não, porque é mais uma tecnologia para a gente explicar. Mas eu gosto de separar a minha leitura escrita, porque o que persiste o dado, ele passa por um processo ali de regra de negócio, de transformação, de tudo mais, e o que lê o dado, eu posso ler de um banco de dados, eu posso ler de um cache, eu posso ler de um arquivo texto, eu posso bater em outra API que me liste o dado e retorne, então eu gosto muito de separar esses conceitos em pilares distintos, tá? Aí é uma questão de avaliação. Então vamos pensar aqui no primeiro caso. To-do, o que eu tenho aqui? Eu tenho só um arquivo porque eu sou vagabundo, eu poderia quebrar em 3 arquivos. Mas eu coloquei no arquivo só, até para facilitar, para mostrar para a gente, na hora que está mostrando a demo, como que isso funciona, né? Porque senão fica muito arquivo para abrir e tal, mas é só didaticamente falando. Primeiro ponto que a gente tem aqui um Add New To-Do Request Validator. Você fala, ué, ninguém falou de validator lá? Vocês falaram de request, response, notification? Que diabo que é isso daí? Mas lembra do pipeline behavior que a Tamires mostrou? Imagina que ao incluir um novo to-do, eu preciso fazer o quê? Garantir que a entrada dele seja válida. E a minha definição de regra de validação diz que o título não pode estar vazio e tem que ter no máximo 100 caracteres e no mínimo 3. E a descrição não pode estar vazia, a descrição pode ser vazia e se tiver algum valor tem que estar entre 800 caracteres no máximo e no mínimo 3 caracteres. Fala, Ângelo, legal. Da onde que você tirou esse Add New To-Do Request? Vamos voltar aqui. Uma das coisas que são interessantes para a gente pensar, e é uma abordagem aí, se vocês quiserem discutir aí também, tragam essas ideias, quando a gente está falando de uma API, o que a gente está falando? Que a gente tem contratos ali, né? O API nada mais é do que um conjunto de contratos de entrada e saída. A minha ideia aqui foi o seguinte, foi exemplificar essa separação entre os objetos de contrato, certo? Onde eu consigo utilizar dentro da minha API ou onde eu posso também, inclusive, utilizar na criação de um SDK. O SDK é uma biblioteca que consome a minha API. Vocês entenderam? É legal quando você cria uma API, você também criar um SDK. Para quê? Para quem for consumir a sua API, não precisar ficar reescrevendo todas as conexões, os requests. Aí você fala, putz, eu preciso criar uma classe assim, eu preciso mapear assado, etc. Então, se eu mantenho centralizado
todos os meus objetos que a gente tem aqui de response, request e meus modelos compartilhados dentro de um contrato, o que vai acontecer? Fica muito mais fácil para a gente criar esse tipo de abordagem. Precisa ter esses contratos? Não necessariamente. No futuro a gente pode ter um to-do.site aqui, que aí eu uso esses contratos aqui como parte do meu código para renderizar na tela. Mas a gente apenas criou essa ideia só para exemplificar e dizer que a gente tem essa possibilidade. Beleza? Se tiver dúvida sobre isso, posta aí para a gente, tá bom? Então, basicamente, todos os meus modelos estão aqui. Eu tenho o meu modelo raiz, digamos assim, minha entidade principal, que é o to-do. Tem um guide aqui, um title, um description e um done, se está feito ou não. Ele aqui é um record, né? Um record, na verdade, é uma classe somente leitura. A partir do momento que eu crio essa classe, eu não posso modificá-la, tá bom? Então, isso é importante também quando a gente está programando, criar as nossas classes, desenhá-las de tal maneira que represente o negócio. Então, assim, um to-do, ele pode ser modificado em quais situações? Né? Então, eu tenho que pensar nisso. Né? Eu posso excluir, mudar um título, eu posso marcar ou desmarcar se ele está done ou não. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma conta bancária, um objeto de conta bancária, eu posso ficar mexendo nele a qualquer momento? Ou quando eu crio, por exemplo, um novo, quando eu faço um aporte ali, quando eu faço um saque, não é uma nova linha que eu estou gerando ali? Então, por que eu vou modificar uma linha anterior? Né? Então, essa é uma ideia que o Record tem aí, que é uma classe imutável, né? Para quem vem aí de algumas linguagens funcionais, basicamente é isso. Então, tem essa classe aqui e o Record aqui tranquilo. Ó. Eu tenho aqui add new to do request, que eu passo um title, um description e um done, e aqui ele me retorna um response, que na verdade é um add new to do response. Beleza? Todos as minhas features seguem esse mesmo modelo, tá bom? E aqui o retorno, basicamente, eu fiz um métodozinho aqui para converter esse request num objeto de to-do, basicamente ele monta aqui para gente. Ele cria um novo guide, um título, descrição. Se eu tivesse aqui uma data inicial, data final, eu também colocaria, tá bom? Aqui, pessoal, eu faço um negócio a mais para facilitar ali a estruturação dos meus responses, mas também não tem nenhum tipo de obrigatoriedade. Eu tenho uma classe aqui, uma interface de result, que encapsula o meu resultado a partir do momento que eu gero esse resultado para mostrar ele formatado bonitinho para gente, para quem consome. Depois eu mostro isso no Swagger, lá vocês vão ver. Eu não vou entrar muito a fundo, mas quem trabalha com API sabe que às vezes você faz uma requisição, os objetos vêm tudo torto. Né, não tem padrão nenhum, você não sabe se deu erro ou não, onde fica os erros de validação, onde fica o erro que são as exceções, onde é que fica o objeto principal. Quando está paginado, você não tem uma estrutura que me diz quantas páginas existem, qual que é a página atual. Tal. Tem a API que é toda torta assim. Né? Isso quando a pessoa não retorna sempre 200 para tudo. Né? Aí você recebe um objeto assim de 200 e uma mensagem de erro, né? Não foi possível processar. Né? Então, é isso. Certo? Beleza. Tudo certo? Também, você tem pergunta? Sem perguntas, Ângelo. Show de bola. Então, basicamente, para todas essas minhas features, eu tenho aqui add new to do, update, mark to do as done, delete, get to do by ID. Se vocês repararam, eu tenho quando é request, quando eu estou fazendo uma requisição, eu chamo de request o sufixo. Quando é uma consulta, aí um padrão que se usa, e eu gosto muito, é usar o sufixo de query, para que descrever o que aquele comando, o que aquela execução está fazendo. Então, quando eu dou um mediator send, get to do by ID query, eu estou fazendo uma consulta. Né? Inclusive, aqui na nomenclatura, eu gosto de separar o que é requisição e que é consulta. Ângelo, mas tudo é requisição. Sim, mas é legal você deixar essa query aqui para facilitar, né? Para você bater o olho e falar, bom, já sei o que faz esse comando aqui. Ok? Então, basicamente é isso daqui. Então, é para isso que a gente tem essa parte de contratos, né? Vamos entrar aqui, então, de novo no render. Existe uma biblioteca chamada Fluent Validation. Né? É muito comum, muito utilizado, maravilhosamente. A gente podia fazer uma talk só sobre isso, mas eu vou explicar mais lá no Pipeline Behavior como a gente usa. Mas o que a gente faz aqui? Quando eu começo a olhar essa minha feature aqui de Add New To Do's, eu consigo já identificar tudo o que acontece só lendo o nome das classes. Então, eu valido o meu request, está descritivo aqui.
eu tenho uma notificação, significa que quando eu inserir um novo to-do, eu vou notificar, certo? E eu tenho o meu handler aqui, que basicamente faz o quê? Eu pego esse meu request, transformo ele no modelo, eu poderia bater numa service, num domain, fazer regra de negócio, fazer o que eu quiser, processar, enfim, a sua regra de negócio do seu contexto, e eu vou e falo para o meu repositório, ó, insere aí para mim, ok? O meu repositório, onde que ele fica, gente? Ele é uma interface aqui de insert, mas eu implementei ele de maneira bem didática, utilizando uma lista em memória. Então, quando você dá um insert aqui, eu faço um to-do add. No futuro, a gente vai migrar para utilizar um SQLite aqui e com Entity Framework ou Dapper, enfim. Então, meu repositório ele implementa tanto o write quanto o read. E aqui ele tem todos os filtros aqui. É totalmente didático isso, tá, turma? Você não vai utilizar isso no seu dia a dia. Então, olha que coisa interessante. Chegou o to-do, eu faço um trabalho com ele aqui, chegou meu request, eu processo ele aqui, faço o que eu quiser, insiro no banco de dados e eu faço uma publicação, certo? Vocês vão notar que o meu add new to-do item, add new to-do notification, ele herda de notification base. E esse notification base, ele implementa a interface de notificação. Por quê? A gente pode criar da forma que a gente quiser essa notificação, com as informações que a gente quiser. Geralmente a gente coloca só os IDs, uma informação ou outra ali. Mas eu estava imaginando fazer algo de trabalhar com uma fila, do tipo, toda vez que alguém gerar algum tipo de notificação, eu centralizo a obtenção desse dado e publico para uma fila processar. Então, isso é um padrão que, às vezes, não vou dizer que é muito comum, né, mas que algumas empresas utilizam do tipo, olha, essa notificação ela tem um ID único, que é o ID da minha entidade. Qual que é a aplicação que a gente está utilizando? É a aplicação to-do. E qual que é a feature? É o add new to-do. Então, eu poderia também ter alguma outra propriedade aqui de to-do notification, tá? Eu não coloquei porque eu não quis. Mas imagina que eu posso disparar isso para uma fila, para um tópico, que de repente o nome do tópico é o add new to do, o nome do tópico. Quem estiver ouvindo sabe muito bem o que aconteceu. Então eu sei qual que é a aplicação que gerou esse evento, eu sei qual que é a feature que ele executou e eu sei o ID único dessa feature. Então, quando alguém receber, fala, pô, o novo to-do com ID X aqui foi gerado. O que eu vou fazer? Pô, vou mandar um e-mail, vou mandar um SMS, vou gravar um arquivo de log, vou registrar no arquivo de texto. Enfim, você simplesmente resolve da maneira como for. Vai ficar mais claro quando a gente executar isso daqui. E no final eu crio um response aqui do tipo sucesso, falando, ó, deu tudo certo e o meu response vai com a estrutura do to-do. Ok? Vamos ver isso executando? Aquele momento que a gente executa e todo mundo torce para dar errado, né? Porque quem assiste palestra faz isso. Torce para quem está apresentando se dá mal, né? Eu sei que vocês fazem isso, né? Vocês acham que não, mas quem palestra sabe disso, né? Vamos lá. Tenho aqui meu Swagger bonitinho, Create To Do. Vamos fazer aqui, ó. Opa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, colocar 2 campos. Aqui eu vou colocar só 2. False. Executo. Deu um status aqui de bad request falando, ó, tem validação aqui e tá aqui as validação. O título e a descrição precisa ser maior ou igual a 3 caracteres, precisa preencher. Ângelo, mas em nenhum momento eu vi você validar. Nenhum momento. Porém, quando a gente utiliza o Pipeline Behavior, a gente vai ver com um pouco mais de calma, mas quando a gente também utiliza o Fluent Validation, a partir do momento que eu registro aqui, ó, eu tenho o Mediator, na qual a gente registrou essa biblioteca, ele vai ler o nosso assembly, vai ver todas as classes que implementam as interfaces do Mediator, por isso que ele sabe juntar as coisas, ele já leu aqui. Aqui embaixo eu também falo, ó, Fluent Validation, faz o seguinte, varre o meu assembly, certo? E vê todas as classes que implementam aí o Abstract Validator. Então ele vai varrer aqui também. E aqui dentro do Mediator, eu também, dentro da minha injeção de dependência, eu configuro para ele ter o Pipeline Behavior para medir o tempo e o Pipeline Behavior para medir, fazer a validação. Então nesse caso aqui, ó, por exemplo, ele nem caiu
na validação, porque ele nem mensurou ontem, provavelmente ele mensurou aqui em algum lugar, mas eu acho que deve estar comentado isso aqui ou não. Enfim, para a gente ver. Mas esse aqui é a configuração que a gente faz daquela ideia que a Tamires falou dos canos, né? Então eu coloco um caninho aqui que vai medir o tempo, um outro caninho aqui que vai medir, fazer a validação. A gente já entra nessa classe aqui. Então, parece mágica, né? Eu não fiz nada, eu só declarei isso daqui, então automaticamente aquele objeto foi validado e foi formatado. Depois a gente entra e mostra como é que formata. Então, isso aqui é descritivo. E eu consigo testar essa classe isoladamente. Linda e maravilhosa. Eu não tenho nenhum tipo de dependência. Aqui, ó, mesma coisa. O handler, eu consigo testar essa classe maravilhosamente bem. Eu não tenho dependência praticamente de nada. Eu tenho do meu repositório, que é uma interface, eu consigo mocar com o Mockil. O mediator também consigo mocar com o Mockil. Então, pronto, resolvi o problema. Ok? Vamos agora executar de forma efetiva aqui. Então, vou colocar aqui minha nova tarefa. Coisas para fazer hoje. False. Ele fez e ele executou aqui e me retornou aqui uma estrutura que me diz qual que é o tipo do dado, que é um to-do, com a ID, o título, descrição. Vamos voltar aqui, que olha que coisa interessante aqui, pessoal. No meu console application, na escrita, ele me diz o seguinte, ó, send e-mail title, minha nova tarefa. Send SMS, title, minha nova tarefa. E o request, tipo add new to do request, demorou 11 milissegundos. De onde veio essas informações? Primeiro, uma coisa interessante. A partir do momento que eu notifiquei aqui, onde é que eu estou obtendo a notificação e processando? Aqui, ó, eu tenho uma classe, que olha que coisa interessante. Essa classe implementa o notification handler, add new to do notification. Como eu trabalho com injeção de dependência, eu tenho aqui o repositório de somente leitura. Então, a partir do momento que eu tenho essa notificação, eu pego no banco ali o ID dele, as informações e remonto aqui e publico. Aqui eu estou escrevendo, certo? Né? Então, beleza. Aqui a gente tem que ter cuidado, como o rapaz aí falou, não recordo o nome do rapaz aí, mas, pô, eu posso ter um monte de notificações e tal, é normal? Não, você pode ter gargalo de fato. Sua aplicação vai começar a ficar lenta, porque você está fazendo isso. Então, a gente mostra aqui uma forma de deixar esse objeto genérico. Já mostro para vocês como isso funciona. E aqui, da mesma forma, se aquele mandava e-mail, esse aqui manda SMS. Entendeu? Eu poderia ter um outro aqui que escreve log. Entendeu? Dá para fazer isso daí, ó. A gente pode fazer até, ó, na mesma classe aqui. Vamos fazer bonitinho aqui, ó, send log when you tal. Faça isso daqui, na verdade nem precisa, né? Eu vou pegar essa notificação aqui e vou dar aqui, ó, escrevendo. O Copilot já tá maluco aqui. Escrevendo log para a notificação. Aí, ó. Negócio maluco isso aqui, hein, meu? Ele já publicou para nós. Copilot é um negócio assim que às vezes eu tenho medo. Aqui eu vou dar um return task.complete, porque é uma complete task, porque ele espera que algo assíncrono. Eu fiz isso, não preciso mais configurar nada. Tanto é que vocês vão ver agora. Ele vai escrever isso daqui. Vamos executar aqui, lá vamos nós. Subiu a aplicação. Subiu aqui. Subiu a aplicação. Vou executar de novo. Quando eu chegar aqui, olha que legal. Mandou e-mail, mandou SMS e já escreveu o log para notificação. Isso aqui é montável. A gente está colocando pecinhas de Lego na nossa aplicação. Isso é um negócio legal, a gente está juntando as coisas, né? E a gente consegue fazer com que isso seja extensível. Isso aqui é testável, né? É totalmente testável essas classes aqui. Isso aqui é fantástico, né? Mas, o que a gente pode fazer aqui também? Naquela ideia de você não poluir, digamos assim, ou não super popular de notificações essa parte de notificação do mediator, a gente pode ter um evento genérico aqui que capta todas as notificações.
Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que o iNotification Handler, ele espera um T-notificação, só que esse T-notificação ele tem que implementar esse iNotification, certo? Então, tudo que implementar iNotification cai aqui. Quando a gente vê esse handler, aqui eu falo algo específico. Tudo que implementar add new to-do notification cai aqui. E aqui está falando toda e qualquer coisa que cai, que tenha notificação aqui, que tenha a interface. Basicamente, o que eu posso fazer aqui, ao invés de falar o seguinte, é assim, enviando para um tópico, sei lá, do Azure Hub Service Bus. Por exemplo, estou usando o Azure Service Bus, quero mandar bala numa notificação. Quando eu executar de novo, ó, olha só, ele vai mostrar algo bonitinho para a gente aqui. Deixa eu pegar aqui, já está pronto. Executo. Olha só que legal. Ele falou aqui, ó, demorou 49 milissegundos, mas eu tenho uma estrutura JSON que eu vou mandar um publish ali para um service bus. Então, tudo que cair, passa aqui. Add to do item. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pegar aqui esse ID que a gente gerou aqui. Os outros métodos funcionam, tá, pessoal? Até, só funciona o to do, por isso que ele mostra. Não, ó, tá aqui, ó. Tá pegando aqui, tá vendo? Fazer até um novo aqui para vocês verem que vão vir 2 ali, porque tá em memória. Aqui, ó, veio 2. Opa. 2 to-dos aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Vamos pegar agora, por exemplo, um delete. Ó. Vou deletar aquele item. Passo o meu ID, executa, ele deletou. Quando a gente vier aqui, ó, eu tenho aqui também, ó, add new to-do notification. E aqui eu tenho o meu tipo delete to-do notification. Ok? Então, assim, é uma mensagem única que eu mando para uma fila. De repente, assim, eu pego na fila, alguém processa e fala para mim, poxa, o outro executor ali, outra aplicação, não precisa nem ser .NET, eu posso ter uma aplicação lá feita em Node que ouve a fila e processa. Então, basicamente é isso. Vamos falar agora, já que a gente está se encaminhando para o final, como que funciona essa parte do event, do pipeline behavior. Vamos começar com measure time. Você está vendo que toda execução eu tenho esse request aqui. De onde eu tiro? Mesmo esquema. Ó. Eu pego uma classe, measure time behavior, que tem um request e um response. Mesmo esquema, a gente sempre mapeia um request e um response. Pipeline behavior, ok? E aqui eu simplesmente implemento falando que o iRequest, obviamente, tem que ser, o tRequest tem que ser um iRequest de tResponse, que é basicamente o mapeamento que a gente faz dos objetos lá dos nossos handlers, né? Se você for ver aqui, na verdade está em contratos, né? Se eu pegar aqui um to-do, um new to-do request, ele é um objeto que tem um iRequest de um iResult, de um response, obviamente. Vamos ver aqui, o que ele vai fazer aqui? Basicamente, ele vai cair nesse método, vamos aqui, ó, debugar aqui. Vamos inserir aqui um. Ele caiu aqui, então ele falou assim, opa, por que ele foi o primeiro a ser executado? Porque ele é o primeiro da fila. Basicamente isso. Opa. Vou aqui, pego o meu valor inicial do tempo. Isso aqui é uma mensuração totalmente tosca, tá, pessoal? Não é assim que a gente deva fazer. Peraí, deixa eu passar de novo, que meio que bugou, que eu queria colocar aqui esse render aqui, ó. Boa. Vamos de novo aqui. Caiu aqui, opa. Pegou a primeira variável de tempo. Caiu, próximo passo aí nesse next, certo? O next ele vai entrar onde? No nosso handle. Processa o nosso handle, depois ele volta onde? Acho que eu não coloquei aqui. Ele não pegou o breakpoint, mas enfim. Ele escreveu aqui pra gente. Então, ele primeiro pega esse item, executa o handler, pego a resposta aqui, ele para aqui e eu faço um menos o outro. Na verdade, eu pego os milissegundos executados. E é por isso que a gente tem esse retorno. Então, é assim que a gente cria um pipeline. Se eu quiser falar, por exemplo, de remover uma propriedade ou tratar um objeto aqui no request, eu tenho a opção aqui. Eu pego esse request,
eu faço a transformação dele de algum jeito e retorno ele aqui. Beleza? Como é que a gente faz a parte do validation behavior? Simples também. Se você conhece um pouco do nosso Fluent Validation, basicamente o mesmo esquema que a gente tem aqui, eu injeto quais são os validadores que a gente tem, todas as classes validadores, isso aqui é algo que o Fluent Validation já nos dá, verifico se tem algum validador, segue, se não, passa para o próximo, e aqui eu faço o seguinte, pego esse request, faço as validações que ele tem, se tiver alguma validação, eu pego e mando uma exceção, certo? Aí você fala, Ângelo, mas não explode uma exceção ali, né? Quando a gente for ver aqui, né? Deixa eu pegar, só colocar um 2. Ele não dá um erro 500, né? Ele simplesmente faz o quê? Ele me monta uma estrutura bonitinha. Onde é que está isso? Vamos chegar aqui para o nosso ato final, que é mostrar a nossa controller. A nossa controller, ela é um to-do controller que tem todos os nossos métodos aqui e eu dou um send. Só que eu herdo de uma mediator controller que eu criei, que eu tenho o método send, no qual aí sim eu faço a nossa validação. Eu mando para o mediator o objeto, verifico se ele é um resultado que eu estou esperando. Se for um resultado que eu estou esperando, eu verifico o status do resultado, que é aquela classe lá, o interface iResult, foi um entity not found, retorna um not found. Uma entidade já existe, retorna um conflito. Tem validação, retorna um bad request com aquela estrutura. Tem erro, retorna um erro 500 com aquela estrutura. Não tem nenhum conteúdo, retorna sem conteúdo. E se for o return, mostra o OK. Faço um try-catch aqui para a gente validar se tem alguma validação feita pelo pipeline behavior, né, que é essa exception que a gente lança. Se for aqui, ó, é essa exception aqui que a gente trata. Ele trata também como um bad request. Ou se eu tiver alguma exceção não tratada, alguma coisa aconteceu, eu faço aqui. Basicamente é isso. E a minha aplicação, que é a minha ASP.NET Controller, eu vou fazer o quê? Add Presentation, Add Application, Add Infrastructure, que são métodos de extensão em cada camada. Presentation, Infrastructure e Application. É isso, turma.